Não, tô falando sério. Flamengo. Não chega mais ninguém, mas não. Quem vive, Porque às vezes chega a pessoa dono é isso, né, não. gente? Porque vai atrapalhar ele. 9,56. Aí, Se ele falou 9,5, todo mundo tá aqui, é pra todo mundo pegar todo mundo. Pra todo mundo, pra não chegar atrasado. Vai atrapalhar ele. Outra vez eu cheguei foi 10. Bom dia, pessoal. Bom dia. Paz de Jesus. Paz seja Jesus. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor, né? Para que Deus possa nos dar seguimento, entendimento, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar, te bendizer e exaltar o Senhor. Porque a honra, a glória, o louvor, a adoração é do Senhor. Meu Pai, que nesta manhã nós podemos diminuir, meu Pai, mas que o Senhor possa crescer. Porque a sabedoria nunca vem do homem, pois a sabedoria ela vem do Senhor. Quem criou a sabedoria, o entendimento foi o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que nesta manhã o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso subconsciente, o nosso intelectual, para que podemos aprender a Tua palavra. Porque a palavra do Senhor nos diz que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Pai, não deixe, meu Pai, o inimigo colocar impedimento no nosso estudo. Não deixe Satanás impedir que nós aprendamos a Tua palavra. Porque todos os dias nós aprendemos com o Senhor. E o maior professor da nossa vida é o Espírito Santo. É o nosso Senhor Jesus que tem cuidado de nós, que tem nos dado discernimento, entendimento. Então, Senhor, abre o nosso coração nesta manhã para que podemos para a nossa casa, Senhor, alimentado da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Semana passada, né, nós falamos sobre Gênesis 1, né? Gênesis 1, que foi a criação. Quem lembra que nós falamos dos anjos? Eu lembro. Lembra? Falando da criação dos anjos, né? Hoje a gente vai tratar de um anjo. E esse anjo é o querubim. A gente vai tratar dele, tá bom? Em nome de Jesus. Estudo bíblico, como eu escrevi que anjo não tem questão, eu estou fazendo por aqui meio que ficar ficando até melhor, porque a lição bíblica, ela é muito boa, ela é excelente. Só que tem muitas teorias ali que não tem nada a ver. Porque é o seguinte, tem pessoas que estão escrevendo ali que verdadeiramente não são cristianismo. Só escrevem por questão financeira, fins financeiros, tá? Mas eu prefiro mesmo preparar a minha lição bíblica, tá bem? Ó, semana passada, aprendemos a criação de Deus. Hoje iremos aprender o segundo episódio. A expulsão do querubim, o anjo de luz, antes de ser expulso. Gente, antes de ser expulso, quem era ele? O braço direito de Jesus. Exatamente. Antes de se tornar demônio. Porque a gente fala, demônio, né? Só que antes dele ser demônio, nós temos que entender que ele era um anjo. E quem era esse anjo? Hoje você vai conhecer as personalidades dele. Por que a gente precisa conhecer as personalidades dele? Porque é o seguinte, Deus criou um demônio? Hã? Deus criou? Demônio? Não. Deus não criou demônio. Ele se transformou em demônio. Mas o que Deus criou foi um anjo. E esse anjo, o nome dele é querubim. Por isso que eu falei com vocês, não sei se vocês lembram que eu falei o seguinte, que o querubim, existem diversos querubins. Alguém lembra disso? Lembro. Existem vários querubins. Assim, da mesma forma, pastor Jesus, arcanjo também, existem vários arcanjos. Então, por isso, a gente tem que saber o quê? Distinguir qual é cada um e qual é a função dele. Então, nós vamos falar hoje do querubim principal. Antes de ser expulso, precisamos ter conhecimento quem ele é. E quando Deus o criou, Deus criou o querubim, o único anjo ungido. Ou seja, no meio de milhões de anjos, o único que Deus ungiu foi ele. Olha para você ver o que Deus fez desse anjo, desse querubim. Deus ungiu ele. Eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, tá? Por Deus, no mesmo dia que Deus criou ele, ungiu sua sabedoria em comparar, sua beleza em desejar,
suas vestes celestiais saíam faísca de fogo. Ele carregava o cântico de Deus e saía às 6 horas da manhã. Sabe que primeiro sol Sim. que sai às 6 horas da manhã, quem importava ele era ele. Não tem aquela música que eu estava cantando no ano passado, A Estrela da Manhã? Alguém lembra disso? Ele é o estrela, ele era o portador. A Bíblia chama ele de estrela da manhã. Então 6 horas da manhã tinha um sol que brilhava. Então esse sol que brilhava, quem portava era ele. O que é portar? É você transportar, é você carregar. Então esse querubim, ele carregava esse sol. Só que a Bíblia vai dizer que ele não queria ser esse sol. Ele não queria portar. Ele queria ser esse sol. Ele queria ser o brilho. E esse brilho, eu vou dizer para você, nunca poderia ser. Porque o brilho é Cristo. O único que tem esse brilho é Cristo. Vamos lá comigo, Isaías 14. Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia nos dá base. Isaías 14. Isaías 14. 14, É, Isaías 14. Versículo 12. 12. Isaías 14, versos 12 em diante, tá bom? Porque a Bíblia que nos dá respaldo para tudo isso. Por isso que eles falam aqui, ó, da estrela da manhã. Estrela da manhã. Agora vocês vão entender. Entendeu? É porque é o seguinte, o que Oséias 4,6 diz? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Entendeu? Exato. Vamos pelo versículo 12. Como você caiu da onde? Do Do céu. céu. Ah, entendi. Ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atraído a terra. Você que derrubava o quê? As nações. Forte, hein? Olha pra você ver aqui. Foi ele que derrubou os anjos, né? Porque é o seguinte. Primeira coisa que ele fez, o quê? Ele queria subir no Monte Santo de Deus. A gente vai ver isso aqui, ó. No Monte Santo. Ele é o único que subiu nesse Monte Santo. Só que ele tinha uma coisa que Salomão teve. O que é? Sabedoria. Ele teve Deus deu para ele a sabedoria. Gente, as vestes dele resplandeciam. Saíam faíscas de fogo. Imagina, ele subir nas pedras preciosas de Deus. Ele era o único. Então esse anjo é o querubim. Tá? Agora, o interessante é o seguinte, que ele tinha um reino aqui na terra. No Gênesis 2, é conhecido como terra caótica. A terra caótica, o que é terra caótica? A terra caótica, nós afirmamos o seguinte, é conhecido como o reino de Lúcifer. Fala em Gênesis 1, 2, lembra alguém lá? Gênesis 2, 1. Gênesis 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Alguém lê para Como é mim? que é? Gênesis capítulo 1, versículo 2. 1, 2. Isso. A terra, entanto, ela se formava vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. O Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Entendeu? A Esse terra já trevas. já era treva. Isso comprova que a terra é terra. Porque é o seguinte, ele tinha um reino aqui na terra, mas que reino é esse? São os anjos, os demônios. Caiu junto com ele. Exatamente. Agora, me prova isso na Bíblia, que precisa do livro. Olha aqui, ó. Você que dizia o seu coração, subirei aos céus. Né? Ele está falando que vai subir aos céus. E erguerei o quê? O meu trono. Acima das estrelas de Deus. Então é o seguinte, para alguém subir, tem que estar onde? Embaixo. Tem que estar Sim, na né? terra. Já está governando aqui na terra. Então Gênesis 1, versículo 2, é conhecido como o governo de Lúcifer. Daqui a pouco nós vamos aprender sobre Lúcifer. Lúcifer, a palavra dele não é Lúcifer não, tá, gente? A gente vai aprender sobre isso daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Eu assentarei ao monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte, do santo. Versículo 14. Subirei mais alto, as mais altas nuvens, e serei como Altíssimo. Igreja, esse aqui é um ponto muito importantíssimo. Esse seria o quê? Como Altíssimo. Isso mesmo. Então, se ele está falando que seria como Altíssimo, ele queria seguir dizendo, eu serei um Deus. Né? Ele queria se igualar a Deus. Eu aprendi o seguinte no meio
ser maior do que a Deus. Não, ele queria se igualar. Porque a Bíblia fala que ele queria se igualar a ele. Mas maior do que a Deus, ele nunca quis ser porque não tinha como. É impossível. Porque muitas vezes a pessoa se compara. Comparar é se igualar. Então nunca será maior, né? A gente vai dar seguimento. Sua sabedoria é incomparável, sua beleza é indesejável. Suas ver. Não, tem que. Ele também é chamado de estrela da manhã, como eu falei, né? Chama ele de guardião, o único anjo que subiu ao monte santo de Deus. Esse mesmo querubim que acabamos de aprender, que todos sabemos que ele foi expulso do céu por alguns motivos. Igreja, é preciso entender o seguinte: Satanás, o querubim, ele não foi expulso somente por causa que ele queria se igualar a Deus. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai provar o seguinte: que ele teve diversos pecados. Não foi só um. Não. É porque nós aprendemos isso. Que ensinou para a gente o seguinte: ele tem só porque. Não, ele cometeu outros pecados antes. Só que aqueles pecados que ele cometeu antes, Deus não achou como um grau de expulsar ele do céu. Você está entendendo? Então é o seguinte: o pecado já existia. Pode ser Jesus. Vamos lá para o seguinte: Isaías 14, versículo 16. 12, 16. Isaías 14. Não, pode ser o 14. O 15. 14, 15? É, 14, 15. Amém. Depois eu vou em Ezequiel também, tá? Com tudo levado. Sério. Deixa Isaías aberto, tá bom? Mas as profundezas do chão, Esse é um. do mar, Ele fala assim, é mar? você será levado, irá ao fundo do É abismo. aviso. É uma da água. É. Outra coisa. É aviso. Mas você descerá ao mundo dos mortos, É. no mais profundo do abismo. É do mar. Que a palavra Porque fica é o seguinte, o cheia. abismo, ele habita debaixo do mar, tá? Sim. Tá bom? Amém. Os que olhem para você admiram a sua situação. O seu respeito poderam. Este é o homem que fazia tremer a terra. Olha aí. Entendeu? Abalavam os reinos. Fez o mundo um deserto. Conquistou cidades. E não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Vocês estão entendendo o negócio? Por que eu falei que em Gênesis 1 foi o governo dele? Quem são esses prisioneiros que ele não deixou voltar para casa? Os anjos. Os anjos que ele diminuiu. Exatamente, que ele carregou por ele. Então esses prisioneiros são ele. Então ele governava nessa terra. Ele teve o governo dele. Por isso que ele fala que ele subirei. Ou seja, ele governava e que ele tinha todo o acesso nessa terra. E ele teve todo o acesso. Gênesis, ele está comprovando tudo isso que ele teve esse acesso. Então é o seguinte, ele poderia descer e subir. Sim. Entendeu? Por isso que ele falou: subirei a Assembleia de Deus, Assembleia Santa, e erguerei o meu trono. Você está entendendo? Caído? Mesmo caído. Forte. Não, aqui ele estava caído não. Ah, Aqui ele estava caído não. Entendeu? Quando ele fala assim que erguerei meu trono, ele não estava caído não. Agora, quando ele subiu para erguer o trono dele, que ele tentou... Aí o que ele faz? A primeira coisa que ele tinha que fazer é o seguinte: quando você fazer algo, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa de um mando, não é verdade? Sim. O que ele fez? Ele persuadiu os anjos. A terça parte dos anjos, ele trouxe com ele. De acordo com os cálculos que nós já fizemos, estudiosos, teólogos, acreditam o seguinte: é mais comprovado, pelo que a Bíblia responde, são 200 milhões de anjos. A terça parte que ele conseguiu persuadir. Ele contaminou, colocou na mente dele. Então se rebelaram contra Deus. Então, quanto ele, essa terça parte dos anjos foram expulsos por essa terra. Por isso que em Gênesis 3 é caótico. A terra ficou devastada quando Deus expulsa ele, porque causou destruição na terra. Entendeu? Nós paramos no código 17? 17. 14, 17. Isso.
Agora se vocês vão lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28? Versículo 3. Ezequiel 28, versículo o quê? 3. 28, versículo 3. Isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Agora chegou o momento da pergunta. Pergunta, agora chegou o momento da pergunta. Antes de Ezequiel 28, 3. Ezequiel. 28, 3. Essa Bíblia aqui, a letra dela é diferente, mas... A King James até, porque a King James já é mais atualizada. A King James é Eu falo atualizada. as palavras aqui que em inglês não entendo. Ela chama, a palavra Deus, ela fala Yahvé. Tá falando um negócio de... Gente, só um momento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Porque chegou o momento das perguntas. Ninguém quer fazer não, né? Então vamos lá. E também chama de... Não. Alguém? 28, 13. Vamos lá. Eu vou ler algumas coisas aqui, que eu fui falando aqui. Alguns pregadores brasileiros, mas maior do que Deus, isso é mito, é mentira. O querubim queria ser maior do que Deus? Não. É uma heresia. Isso é fato de um tamanho. Eu também fui enganado essas coisas. A dizer ao meu povo, até diz ao meu povo, sofre por falta de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Deixa no céu. Mas o motivo não é desistir. O anjo caiu. O primeiro fato a ser observado dentro do estudo bíblico, quando o anjo querubim ele se rebelou contra Deus, ele queria ser maior do que Deus? Sim ou não? Sim. Não. Não, acabou de falar. Ele queria se igualar a Deus. Acabou de falar que igualar. Também É falou óbvio que queria que ser não. maior que Deus, né? Ele queria se igualar a Deus, né? Ah, é. Agora nós somos mais 28. 13. Esse aqui é 28. Difícil. Você estava onde? No Éden. É. Então ele estava no jardim. No Éden, não no jardim. Que o jardim Deus coloca depois. Primeiro ele estava no Éden. O que é o Éden, gente? Vou explicar para vocês. O Éden, vamos supor, Contagem, né? Contagem é o Éden. Jardim. Não, jardim. Me fala um bairro aqui. No progresso? Isso é o jardim. Então o Éden é o planeta, para vocês entenderem. O jardim é uma pequena cidade que Deus plantou, que Deus criou ali, para colocar Adão ali. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês, que vocês não vão encontrar aqui na Bíblia. Você encontra dentro do livro Apócrifo, que isso a Bíblia não foi canonizada. Existe um autor que fala Caverna dos Tesouros. Você sabia que quando Adão foi expulso do jardim, foi para essa caverna? Ele habitou dentro dessa caverna por muitos anos. Por muitos anos ali dentro dessa caverna, que é conhecido como Caverna dos Tesouros. Então, por isso que tem que entender que Éden é diferente do jardim, tá? Não, isso no Éden, essa caverna no Éden, não no jardim, entendeu? Fora do jardim. Porque a gente vai falar do Éden, depois vai falar do jardim de Deus. Exatamente. Forte. Você estava na onde? No Éden. No Éden. No jardim de Deus. Éden é uma coisa e jardim de Deus é outra. Então ele já estava dentro do jardim também, tá? E todas as pedras preciosas enfeitavam o sarro, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe. Safira, permudo, esmeralda, os seus enganaste as guarnições. Eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi o quê? Criado. Então isso aqui é um peitoral. Alguém já viu o peitoral do sacerdote? Do sumo sacerdote? É esse peitoral aqui. Isso. Pedra preciosa. Exatamente. Deixa eu falar. Lembra que eu falei com vocês que ele não cometeu só um pecado? Sim. Ele cometeu diversos pecados? Sim. Vamos falar o segundo pecado dele. Dentro dessas pedras aqui, ele tirou uma pedra. Que você encontra também no livro Apócrifo. Qual pedra que foi essa? Tirou o quê? Ele arrancou essa pedra aqui, ó. A ônix. Ele arrancou ela. Arrancou ela do peitoral e colocou o ouro. O que representa o ouro? O ouro
ele apresenta realeza. Entendam isso? Até esse ouro que nós temos, a Bíblia vai, não sei o que é escrito, mas a Bíblia diz que a gente vai ter que devolver para Deus. Deus fez o peitoral, ele pegou essa pedra da ônix, arrancou ela e colocou ouro. Por que colocou ouro? Porque ele queria ser rei. Então, como a Bíblia, lá na frente vai ver que a Bíblia fala que ele cometeu diversos pecados também, tá, gente? Enganaste as guarnições, era feito de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Versículo 14. Você que foi ungido com o querubim, o guardião. Você falou o óleo. Lembra que eu falei com vocês? Foi. Ele foi o quê? Ungido. Mas quem era o querubim? O que é o querubim? O guardião. Ele era um anjo da guarda. Tá? Entendam isso. Eu já ouvi falar, talvez você já ouviu falar, que ele era um anjo exército de louvor. Não. Gente, já ouvi falar. Ele nunca foi exército de louvor. Aprenda isso. Nunca na vida ele era um exército de louvor. O que ele era? Ele carregava as letras da música. Ele carregou. Ele carregava. Só que ele não queria carregar as músicas. Ele queria música para ele. Ele queria adoração para ele. Ele queria um louvor para ele. Por isso que as pessoas pegam essa parte. Isso. Acha que é ela que está adorando. Exatamente. Entendeu? Não é a gente, Não. é o Espírito Santo. Entendeu? E desenharei como estava no Monte Santo de Deus e caminhar entre as pedras fulgurantes. Como é que está na vocês aí? Onde você está, Zé? Eu estou no 14. 14 o quê? Olha o 14 novo. Pedra resplandecente. Tá vendo? A pedra brilhante. Brilhante? Resplandecente. Por que ela não tem a versão diferente? Essa Bíblia aqui é a inglês, né? A minha Versículo pedra 15. folheada. Você era o quê? Inculpável. Olha que interessante. Os seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou o quê? Maldade em você. Eu falo inglês. Como é que tá isso aí? Gostei. Mas essa Bíblia aqui não é daqui não, é Você Zé? tá entendendo? Hã? Essa Bíblia aqui veio daqui, não é? Não, aqui que mas Não é é passado, atualizado, não. atualizado. Como você atualizado? A Bíblia é escrita com a editora. Não, mas tem palavras aqui que não é português não. Não é não, é inglês. Tem, por exemplo, a palavra Deus aí, Não. presta atenção, Deus é mesmo, a palavra Deus aqui é diferente. E a fé, aí vai estar Yahvé, entendeu? Se eu falar Yahvé, que eles vão perguntar pra mim. Yahvé é Deus, Ah, velho. tá Mas bom? é mesmo. Versículo 15. Versículo Vamos prestar atenção. 16. É 16? É. Ah, então, obrigado. Enquanto era nos Ó, teus por caminhos, meio do seu plano de comércio, você se... na multiplicação do comércio, Não, você já leu o 15. Não, você parou no 15, você parou na maternidade. Eu parei inculpável, deixa eu... Isso. Você era o quê? Inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado. Então Deus criou ele, Deus não criou com pecado. Não. Deus não criou ele com culpa. Então, ele era um anjo de perfeição, né? Até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu o quê? De violência e pecou. Tá vendo, gente? Tá vendo, né, que ele cometeu diversos... Por isso, eu te lancei humilhado para longe do monte de Deus. E expulsei o querubim, o guardião. tá diferente assim. Tá vendo? Que não tem nada a ver com o que as pessoas falam que ele é. No meio das pedras. Entendeu? Entendi. A outra banana. Em meio às pedras fulgurantes, o seu coração tornou o quê? Se orgulhoso. Como é que é? Ó, 17. Ezequiel 28, 17 nós estamos, tá? Mas depois eu vou repassar para os senhores anteriores, tá bom? Tá? Pra ficar tranquilo, tá bom? Da tua formosura. Versículo 17. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Gente, deixa eu falar um minuto aqui. Forte. A Bíblia vai dar contradição e é tudo igual. É tudo A igual. Bíblia dele que ele tá falando, a minha também está aqui. Mas Se é você tudo ficar igual. na Bíblia é assim, senão eu não vou entender nada não. Agora, deixa eu falar para vocês aqui. Forte. O que levou ele a ter tanto orgulho? Famoso. A beleza dele. A beleza dele é admirável. É incomparável. É forte. Vou quebrar um paradigma aqui, Isso que acontece as na pessoas vida. falam assim que Satanás é feio. Não, ele é lindo. Mentira.
Mentira. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele era o anjo mais perfeito. Ele era o mais bonito. Nossa, Alexandre, eu não consigo discernir como era a beleza dele. Mas a Bíblia fala que ele era perfeito em tudo. Porque é o seguinte, imagina comigo, né? No meio de todo mundo, Deus levanta uma pessoa, cria diversos anjos, que uns poucos, todos nós somos. Apesar que um dia a gente vai ser anjo também, tá? Obrigado. A Bíblia diz que o nosso corpo é como anjos. Tá? Porque na Bíblia não entra nem carne nem sangue. Tá? Nem eu vou explicar sobre isso também. Porque por que ele se tornou carne? Porque as vestes dele eram celestiais. É, minha filha. Então, nós não perdemos isso aqui. Calma, segura. Imagine o seguinte: Segura as pontas. Deus irmã. faz 200 Segura, milhões de donzela. anjos, mas só um é um ungido, só um é Porque é perfeito, meu chinelo. só um tem uma beleza comparável. Quem que vai achar? Quem que vai subir no coração dele? Ele é melhor do que Deus. Melhor. Tu vai com Deus. A soberba, o orgulho. Por isso que a maior destruição, eu falo o seguinte, a maior destruição de um homem é a soberba, o orgulho. O que destrói o homem é o orgulho. Eu aprendi o seguinte, quer conhecer o homem? Você tá entendendo? Porque aí você sabe quem ele é ou não. Um dia o meu patrão falava isso direto, falou, Luiz, quer conhecer o homem? Dá pra ele poder. Hoje a pessoa é assim, mas dá pra ela poder, sabe o que você? Verdade. Por que o diabo começou a pisar nos outros anjos? Te deu poder. Porque ele tinha o poder. Ele era o único que subiu no Monte Santo, os outros anjos não podiam subir. Aonde o arcanjo Miguel não subia, gente. Ele subia. Anjo nenhum carregava os cânticos de Deus. Só ele carregava. Então subiu, né? Por isso, exatamente, o orgulho subiu dentro do coração dele, né? Por meio dos seus muitos pecados, Hoje que derruba hoje. do seu comércio desonesto, porque ele foi muito desonesto, tá, gente? A Bíblia está falando aqui, ó. Você profanou os seus santuários. Por isso eu fiz sair de você um fogo que te consumiu e reduziu você em cinzas no chão, à vista de todos que estavam te observando. Gente, que forte isso, tá? No versículo 18. Agora, vamos lá comigo no versículo 23. 23, versículo 23. Isso. Contra ela, poste, Não, continua mesmo, mesma coisa. Mas no versículo 23. Jeremias 4, 23, perdão, tá? esse aqui Não, agora é Jeremias. Jeremias. 4, 23. Jeremias 4, 23. Esse poder. Jeremias 4, 23. Jeremias 4 e 23. Achei. Hoje está forte, viu? Hã? Hoje está bonito, né? Não tá? Falando de Jeremias 4, 23. Nossa, então ele tinha pecado demais. depois de quinta, Violência. Depois de Isaías. Ele corrompeu o comércio. Ele corrompeu o santuário. Sai de Isaías e vira a página. Sai de Isaías. Pecado. O pecado É isso aí, não é pecado. O pecado Gente, Jeremias capítulo 4, versículo 23. Lembra não? Forte. Observei a terra, e ela estava assolada e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. É ele? Era ele? Isso, pode continuar. Até o 26. Observei os montes, e eles tremiam. Também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, e que todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A ira de quem? Do Senhor. Agora é o seguinte. Jeremias 4, no 23 ao 26.
Agora é o seguinte, isso comprova a ira de Deus sobre a vida dele. Está entendendo? E que é a maior comprovação da ira que Deus tinha sobre a vida dele. Porque é o seguinte, já comprovei que ele não cometeu só um pecado, que ele cometeu diversos pecados, que ele, antes de se tornar demônio, que agora nós vamos entrar na parte que ele vai se tornar um demônio, tá? Deixa eu ver se está aqui já. Agora entra. Quando o anjo querubim, ele se rebelou contra Deus, ele queria ser maior do que Deus, sim ou não? Não. Dentro desse versículo que temos acabado de ler, a afirmação que o anjo caído, querubim, ele foi expulso do céu. Só por causa de querer ser igual a Deus? Não, né? Ele cometeu diversos pecados. Um dos pecados que ele cometeu foi a soberba, o orgulho, por causa da sua beleza. Deus encontrou maldade dentro do seu coração, do querubim. E ele corrompeu o comércio, mas quando ele tornou-se igualar a Deus, foi mais que ele se igualar a Deus, não permitiu. Isso aconteceu agora. Precisamos observar que Deus não criou Satanás. Deus não criou um demônio. Deus criou um anjo. E o nome desse anjo se chama querubim. Precisa aprender isso, tá, gente? O nome dele é querubim, tá? Aí as pessoas falam Lúcifer. Não. A palavra Lúcifer, não vou adiantar, não vou chegar, vou explicar quem é Lúcifer e quem deu esse nome. Esse nome você nunca vai ver mencionado na Bíblia. Lúcifer. Alguém já achou Lúcifer na Bíblia? É mesmo, não. Lúcifer. Não. Essa palavra foi dada no século XII depois de Cristo, por um padre da Igreja Católica. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Agora precisamos observar que Deus não criou Satanás. Ele criou um anjo que se levantou contra Deus e se tornou Satanás. Quando Deus criou o querubim, ele sabia que ele ia se rebelar contra ele? Sim ou não? Sim. Perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Vamos prosseguir, né? Deus sabia porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, né? Antes que aconteça, exemplo, por que muitos escolhidos de Deus, que têm a vocação, chamado de Deus, de exercer o poder, a escolha, sim ou não? A palavra do verbo, a palavra do verbo é escrito como arbítrio. Deus nunca vai intervir na sua escolha. Você que escolhe se você quer ser ou não. Ou seja, Deus vai te chamar. Só que ninguém é obrigado a receber um chamado. Agora, quando nós retemos o chamado, nós retemos a bênção também. Então, mas só que Deus nunca vai nos, como diz, né, nos obrigar a receber uma coisa que a gente não quer. Tá bom? Por isso que outra palavra tem livre-arbítrio. Você já encontrou isso na Bíblia? Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Nunca me fala isso não, na Bíblia não. Poder da escolha. A tradução chama poder da escolha. Agora, o que é livre-arbítrio? É você poder escolher. Então é o seguinte, o caminho que ele trajetou, quem escolheu foi ele. Deus não escolheu esse caminho para ele. Quando Deus criou ele, criou para a eternidade. Assim, da mesma forma, eu e você e Adão, nós somos feitos para a eternidade. A gente não foi feito para acabar com a humanidade. Porque o início da humanidade começa através de Adão. A gente vai aprender sobre a humanidade, que é um assunto muito bom, que eu gosto demais. É muito bom. Nunca vai interferir nas nossas escolhas. Da mesma forma, foi o anjo caído, que escolheu desistir de servir a Deus e se tornou treva. Escolheu o caminho do pecado. Só que teve uma consequência eterna. Ele não tem perdão. Mas a misericórdia é da salvação. Por isso que Deus expulsou do céu. Acredito que quando Deus determinou a expulsão dele do céu, o arcanjo Miguel entrou em batalha, em guerra espiritual para expulsar. Quando ele foi expulso, ele caiu na terra. Isso gera uma catégoria, a definição da terra, qual os anjos expulsaram ele.
para demônios, se tornou demônio de Satanás, transformado em demônios na terra. Então, ou seja, ele só se tornou um demônio depois da expulsão. Até na guerra ainda, a guerra estava lutando ali, ele era um anjo. Entende? Até enquanto estava lutando, ele era um anjo. Agora, quando ele foi expulso, Zé? Hã? E por que ele foi expulso? Por diversos motivos. Ele cometeu diversos pecados. E o último pecado que ele cometeu, né, que ele se igualar a Deus, foi só o seguinte, porque é o seguinte, você não precisa, que eu vou dar um exemplo aqui. Você não precisa tirar ninguém. A pessoa cai sozinha. Verdade. É aí que te Sabiam falo. disso? Sim. Você não precisa derrubar ninguém, a pessoa cai sozinha. Cai Quer dizer, sozinha. Deus derrubou ele? Não, ele caiu sozinho. Entendeu? Então o que acontece? O que aconteceu com ele, que eu explico, resumindo para a senhora, ele cometeu diversos pecados, mas o pior pecado dele é que ele se igualar a Deus. Agora, igreja, se tem uma coisa que a gente nunca pode se comparar com Deus. Verdade. Jamais. Aí, meu filho, aí a consequência é grande. Verdade. Inclusive um texto, né? Tem essa parte que são 200 milhões de anos. Lá em Apocalipse, quando a gente chegar em Apocalipse, eu vou explicar o seguinte. Cada anjo, desses 200 milhões de anjos, existem generais. E cada general tem 50 milhões de anjos em seu poder, que vai se cumprir lá em Apocalipse, se não me engano, 18. A guerra de Gog e Magog. Lembra da guerra de Gog e Magog? Já ouviu falar? Essa guerra acontece em Israel. É onde que a pedra angular, ela vai vir contra o anticristo e derruba o anticristo. Essa guerra em Gog e Magog acontece nesse dia. Alguém já falar no Rio Lírio? Eu falar? Existe uma profecia da palavra de Deus que esse rio vai secar. E é por onde a guerra de Gog e Magog vai atravessar, porque é o seguinte, o anticristo vai quebrar uma aliança com Israel, porque o anticristo vai exigir de Israel a adoração, né? Então eles vão quebrar a aliança. Nessa quebra de aliança vai entrar a guerra de Gog e Magog, porque os judeus não vão adorar o anticristo, né? Mas isso não é assunto de agora não, mas depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? É também conhecido na terra, Lúcifer. Essa palavra nós não encontramos dentro da Bíblia. Por quê? Essa palavra, ela deriva-se do latim. Ela foi dada pelo arcebispo, né? João Calvino. Já ouviu falar de João Calvino? João Calvino. Alguém já ouviu falar? Não. João Calvino é um dos pais da igreja. Se um dia vocês estudar os pais da igreja, vocês vão ver falar muito de João Calvino. Martinho Lutero também. E Martinho Lutero é o maior defensor, né? Foi o Martinho Lutero. Porque hoje nós temos acesso à Bíblia graças a Martinho Lutero. Se não fosse Martinho Lutero, nenhum de nós teria. A igreja católica ela tancava, né? Sim. O que acontece? O que acontece? Martinho Lutero era advogado. Um dia, ele saindo da sua escola, né? Houve uma tempestade. E nessa tempestade, ele falou: se Deus guardasse para ele seria padre. E quando ele entra na igreja católica, ele passa a ter acesso à Bíblia. E ele viu que tinha muita coisa que estava aqui, que a igreja católica estava escondendo do povo. Então ele extraiu 72 teses e colou em toda a cidade. Então ele mostrou toda a verdade que o Vaticano não queria mostrar. Na realidade, o bispo, a igreja católica, eu fiz isso na igreja católica, fazer um panfleto, né? E a missa seria que Isso. trancava, porque eles falam que quando você entender a Bíblia, você aprende a governar qualquer coisa. Tudo. Por isso que a própria palavra diz: conhecer a verdade vos libertará. Então, para a gente não perder aqui, então essa palavra deriva-se dele. Essa palavra ela vem do latim, o original dela vem do latim. Então, antigamente, você só podia ler a Bíblia do latim. Por exemplo, ela tem aqui que dizendo, eu tenho essa aqui, você tem uma versão diferente, você era conhecido como herege. Então, pela igreja católica, você tinha que ser queimado a fogo, ou então julgar você dentro de uma cova dos leões. Igual a Daniel. Exatamente. Quem faz isso com a pessoa? Era desse jeito, tá? Estou falando de conhecimento, gente. Então, a gente Tem fala lugar muito que já está Lúcifer. acontecendo isso. Só que existe hoje uma igreja que chama Luciferiano. Já ouviu falar? Não? Só ouviu falar,
existe na igreja Luciferiano, luciferiana. É demoníaca mesmo. É demoniqueiro, não é? É luciferiano. Lá nos Estados Não, Unidos. luciferiano, isso mesmo. Jesus. Isso mesmo. Tá expandindo, né? Tá, fica sendo muito. Deus para. Gente, o patamar dela Não é é do outro nada. mundo. Coisa do outro mundo. É, Então, sacrifica até pessoas. todo mundo. Por exemplo, Jesus. exatamente. Por isso que a gente tem que entender o que a gente está falando. Entendeu? Por isso que é bom você estar aqui no estudo bíblico, se não faltar, por causa do que você vai aprender. Para quando você chegar lá fora, você sabe como combater o seu inimigo. Na realidade, ela não aceita, né? Ela aceita. Tem muita coisa. A igreja católica ela aceita, você sabia Ela disso? aceita, sim. A igreja católica é seita, gente. É seita. Entendeu? Tem muitas. Um dia eu vou trazer uma aula que fala sobre seitas. A gente vai aprender sobre seitas essa noite, tá? Então, essa palavra da igreja católica, igreja católica apostólica romana. Por que de romana? Vem de Roma, que tem tudo a ver com o Vaticano. Tudo interligado ao Vaticano. Então, e se eu falar que eu e você somos católicos? Já vi falar isso aí. A palavra católica é universal. Católico, apostólico, só que nós somos um cristão. Porque católico, todo aquele que dão seguimento nas doutrinas, seguimento dos apóstolos. Todo aquele que dá seguimento ao evangelho dos apóstolos. Eu era corretor de imóveis, o padre tinha uns imóveis, não era o nome dele. É uma seita que ela dá tudo pro padre. Sim. Então o padre bota na mão dela. Não, nada. Quando ele ficar velho, Ele tem que doar tudo para a igreja. ele doa tudo para a igreja tem tipo um seminário para ele ficar lá.